Olá, tudo bem? Hoje a gente está trazendo mais um assunto importante de ser debatido aqui no canal. E mais uma vez aqui estamos para falar sobre justiça social. Bem, o que nós temos hoje em mão trata-se de uma notícia que já vem sendo transmitida há algum tempo e que teve um certo desfecho. Tudo indica que vai ter um desfecho. Vou dizer que é um desfecho feliz porque quando se envolve a questão de aborto, não tem como a gente dizer que o final é feliz. Nunca é feliz. Já aconteceu, pode ser amenizado apenas. Mas o caso aqui é o seguinte: é a posição de uma juíza diante de uma audiência sobre uma questão de um aborto de uma criança. Veja, antes de qualquer assunto, de qualquer comentário, é interessante a gente voltar para falar duas coisas. Primeiro, eu não sou nem jamais serei a favor do aborto, certo? Segundo, o aborto ele é permitido por lei, e aí sim, se é permitido por lei a gente é a favor, desde que corra risco de vida da mãe ou quando também é caso de estupro, certo? Esses dois casos, então, por lei, não precisa nem ser discutido, automaticamente a lei ela dá todo o direito. E quando é questão de estupro, independente de ser uma pessoa adulta ou uma criança, sendo que a criança ela tem as duas coisas, além de ser dela já ter o direito a abortar, certo, por lei, ela também corre risco de vida, principalmente quando uma criança, por exemplo, 11 anos de idade e já está com o feto em si é bem desenvolvido. Então, nesse caso, com certeza, o aborto ele deve ser feito, certo? Então, o caso aqui, na hora que chega para o hospital ela não necessitava de forma nenhuma consultar a justiça. Segundo lugar, a justiça em si, na representação da juíza aqui, então, ela não poderia jamais colocar a criança em xeque. Ela não poderia jamais aumentar mais ainda a pena que ela já está acontecendo, o castigo, porque na realidade já é uma dor muito grande dela saber que foi estuprada pelo próprio pai e que mais do que isso, nesse momento é o próprio pai que a justiça quer saber, o juiz quer saber dela, e se o pai também autoriza a dar cuidado. O pai não tem mais que autorizar nada, ele é um criminoso, o criminoso não pode autorizar nada, certo? Então, o que eu vejo aqui, logo de início, antes que a gente entre diretamente na reportagem C, é que a criança com certeza é uma criança pobre. A criança ela já está assustada com tudo isso, porque ela já vê a família e a sociedade contra ela nesse momento, certo? Porque sempre pesa principalmente para a criança ou a mulher que é estuprada. Se você olha mais uma vez aqui, o criminoso em si, ele não é nem citado. Ao contrário, a juíza quer questionar ele se ele autoriza, como se ele tivesse, por lei, perante a lei, autoridade para alguma coisa, coisa que ele não tem, certo? Então, e outra coisa que, além do mais, a criança, ela foi encaminhada para um abrigo separada da mãe. Separou ainda, além desse momento todo, a criança ainda é penalizada pela terceira vez. Primeiro, ela foi estuprada. Segundo, ela não tem direito ao aborto. Terceiro, ela é tirada do seu lar, né, junto da mãe, e vai para um abrigo, certo? Então, o que a gente vê é que, primeiro, essa juíza ela está agindo de má fé. Essa juíza ela está querendo incriminar cada vez mais a criança, e outra, ela está saindo do âmbito da lei para ir para uma questão pessoal. Não sei se é religiosa, não sei qual é, mas que essa questão de acreditar que está cometendo um crime com a liberação do aborto, quando na realidade o crime maior já aconteceu e pode acontecer um outro maior, que seria a morte da própria criança. Esse aborto ela já é legal. Se é legal, não cabe juiz, não cabe promotor, não cabe ninguém discutir, certo? Quanto mais chegar para uma criança e perguntar se ela não pode esperar mais algumas semanas para que faça, né, que tenha a sua gestação normal, tenha o parto normal, quer dizer, isso aí também é induzir.
E é o que realmente aqui a Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina ela quer apurar a conduta, né? Se ela induziu a criança a não fazer o aborto. Com certeza induziu. Com certeza, certo? E outra coisa, eu dou os parabéns mais uma vez pelo site Tem Intercept Brasil, porque foram exatamente eles que isso aqui estava correndo em segredo de justiça, ou seja, era um crime que estava sendo amparado pela própria justiça em segredo. Essa criança que agora nesse momento ela está tendo sim autorização para abortar, ela estava, se não fosse através desse site, a gente não iria saber, ia correr em segredo de justiça e mais um crime iria acontecer, porque isso aí é crime, né? Quando você vai contra a própria lei é crime, e um crime praticado por magistrados, porque eles se acreditam ser a própria lei. Então aqui, a menina então com 10 anos foi levada pela mãe ao hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, no início de maio, 2 dias após descobrir a gestação. A equipe médica, no entanto, se recusou a realizar o aborto, alegando que, pelas normas, o procedimento só poderia ter realizado até 20 semanas. A criança estava naquele momento com 22 semanas e 2 dias de gestação. Isso aqui na lei, no Código Civil, não se fala em relação ao período. Não se fala que a partir do aborto que ela teria que ter tanto tempo ou não de gestação. Isso não existe na lei. Em lugar nenhum da lei isso existe. Então, não existe essas normas aí. Pode ser uma norma institucional, mas que não condiz com o que está escrito na norma vigente. Não está escrito nada em relação a isso aí, certo? Na audiência, a juíza Joana Ribeiro Zimmer tenta convencer a menina a desistir do aborto e pergunta se ela não suportaria insistir mais algumas semanas. A juíza chega a perguntar para a vítima se o pai da criança que praticou o estupro concordaria em entregar o bebê à adoção. Poxa, o cara é criminoso. Quando um criminoso ele não tem direito nenhum perante a justiça, ainda mais no caso desse, de dizer que vai. E outra, ela está dando ênfase, como eu vi em outras reportagens, que matar essa criança e pedir que algum casal ele possa também ter o direito de adotar uma criança. Puxa, meus 53 anos, eu penso em ter uma filha, mas sei os riscos também a partir de uma certa idade, né, que ocorre comigo, com minha esposa também, e eu pensei também em adotar. Agora imagina eu começar a pensar nesse sentido. Puxa, mas seria tão bom se uma dessas crianças aí que está, em vez de abortar, ela colocasse. Não, gente. A pessoa não vai ter um sofrimento ainda cada vez mais intensificado por causa disso, não. Porque já é o sofrimento, já é também uma pena propriamente dita, a questão do acontecimento ilegal, depois a gravidez. Agora está na hora de abortar, aí de repente eu não aborto porque eu tenho que doar para alguém, e aí eu deixo a criança nascer, que aí deixa mais dúvida ainda na criança. Puxa, primeiro já é algo que é inesperado, né? Não foi programado, e aí de repente eu vejo aquela criança que é minha, mas que eu não gostaria de ter, entendeu? Então veja bem, caso de recidiva e caso de estupro, está bem claro lá, não precisa entrar mais nada aqui. Aqui, a juíza ainda disse aqui que o aborto após a 22ª semana seria autorização para homicídio, e perguntou se o menor não poderia esperar mais um pouquinho para o bebê nascer e ser entregue a outra pessoa. Isso é loucura, isso está acontecendo porque não é na família dela, certo? Isso é uma forma de criminar mais, e o pior ainda é mandar uma menina para um outro local, longe dos pais, no momento em que ela está precisando de apoio familiar. Na minha sessão, a promotoria Mirela Dutra Alberton afirma de forma equivocada que se a menina optasse pelo aborto, o filho nasceria agonizando. E eu não sei onde é que ela tirou isso. Eu não sei se durante a parte magistrado também, o que ela estuda, né? Durante o curso de Direito e sei demais coisas que eles fazem, se eles veem alguma matéria desse tipo, porque na área da medicina não existe isso. Como é que ela tem essa certeza? A mãe da criança também é ouvida na audiência e chora enquanto a juíza diz que fazer o aborto seria uma crueldade e que aquela tragédia poderia se tornar felicidade para um casal que poderia adotar o bebê. Felicidade, ou seja, uma tragédia. Sim, é tragédia, né?
Mas a tragédia não é só do aborto, a tragédia é de tudo que está acontecendo e que ela quer prolongar, certo? Essa criança, ela não merece passar por isso, ainda mais com risco de vida. Ela tem ainda uma vida pela frente, certo? Ela ainda tem, apesar do que passou, mas ela ainda tem. Então ela não precisa passar por tudo isso. Aqui, ó, de acordo com a reportagem, a criança foi levada a um abrigo e é mantida no local há pelo menos um mês, com o objetivo de não realizar procedimento, que é permitido pela lei em caso de violência sexual ou risco de vida, a gestante sem impor qualquer limitação de semanas da gravidez e sem exigir autorização judicial, porque não existe isso da lei. Não tem. Na hora que você quer fazer o aborto, na hora que você descobriu que está grávida, pronto, isso é mais que suficiente para fazer o aborto. Toda essa outra história de que o feto que tem vida, que isso, que aquilo outro, não entra. Entra quando é um aborto estético. Quando a pessoa ela vai manter relacionamento, não tem os cuidados, engravida e aí quer abortar. Agora, risco de vida e estupro são duas situações por lei que é garantido. Se é garantido, é melhor todo mundo calar a boca e fazer, entendeu? A realidade é essa, e essa juíza ela tem que ser punida ao rigor da lei. Ela tem, porque se ela faz isso aqui, de repente ela vai, outra oportunidade vai ser a mesma, que ela não vai mudar de ideia. A antropóloga Débora Diniz, que acompanhou o assunto, afirmou que o hospital não deveria ter levado o caso à justiça, já que toda gravidez de criança é de risco, toda. Ela acrescenta que a postura da juíza e da promotora na audiência, assim como o encaminhamento para o abrigo, configura abuso de autoridade. Por que ela vai para o abrigo? Ela precisa ainda ser penalizada por alguma coisa também, porque ela sai da presença da mãe, né, junto do apoio que tem a mãe, e vai para o abrigo. E ainda é separada da mãe ainda. Por quê? No abrigo estão crianças que têm algum conflito com a lei. Certo? É lá, são crianças que precisam ainda ter algumas medidas. Ela não tem nada disso. Quem tem que ser preso, entendeu? É por isso que no Oriente Médio tem alguns casos que vai até pena de morte. Quem deveria mesmo, até prisão perpétua, é o pai. A CBN, no hospital da UFS, afirmou que o Ministério Público não baseou o pedido no parecer da equipe especializada do hospital. De acordo com o site Intercept, uma das médicas do Hospital Universitário, Maristela Miller Sens, recomendou a interrupção da gestação alegando risco como anemia grave, maior chance de hemorragias e até retirada do útero. O Tribunal de Justiça catarinense declarou que o processo está em segredo por envolver menor de idade e que a Corregedoria Geral instaurou o pedido de providência para apurar o fato. O caso foi duramente criticado nas redes sociais. O aborto no Brasil é crime, mas duas exceções. Quando não se há outro meio de salvar a vida da gestante, porque quando há risco de vida, e caso de gravidez gestante estupro, que é o caso da menina. Sendo que, vale dizer que caso menino, tá, dois casos, é estupro e também corre risco de vida. Sob o prazo, o UOL inclusive entrevistou a advogada criminalista Tânia Maria de Oliveira, coordenadora executiva da Associação Brasileira de Jurista pela Democracia. O Código Penal não cita um prazo para a realização do aborto legal nos casos previstos em leis. Não fala em semanas. Isso não existe. Essas interpretações são invenções de instituições médicas. Qualquer mulher que passou por um estupro tem esse direito. Né? Então veja bem, o que a gente está trazendo aqui é exatamente uma situação em que uma representante da lei procura burlar a própria lei para um entendimento próprio, e isso não pode existir, gente. Isso não pode existir. Não é o primeiro caso, não vai ser o último, mas o que a gente vê escancaradamente é isso. Alguém que chega a juíza sem ter condições de ser juíza, porque essa Jona Ribeiro ela pode ser qualquer coisa na vida, menos juíza. Ela não tem condições, assim como a promotora, certo? Para se equivocar num caso como esse, aumentar o sofrimento de uma pessoa que já está sendo punida, né, pela sociedade por ter ficado grávida, porque infelizmente a nossa sociedade é essa. A mulher, o cara sempre não tem culpa em nada, é a mulher sempre que é culpada. A criança, não, mas passou, então aguenta mais um pouco aí, né? Espera, e se a menina morrer, não tem problema, foi
é uma questão mesmo que de ordem natural, a gente não tem como saber se vai dar. É isso que vai dar a desculpa, certo? Então, o sofrimento ela tá só se prolongando. Primeiro, ela quer abortar, né? Ela nem sabia que estava grávida, não pode abortar, tem que esperar a gestação correndo risco de vida, e ainda mais para que realmente esse aborto seja realizado de fato e de direito, ainda separa ela da mãe colocando um abrigo. E o pior de tudo é saber, ela quer ouvir o pai. Poxa, o cara é para estar preso, o cara não é para estar ouvindo, ele não tem aqui autonomia nenhuma para dizer nada não, mas tem que ouvir se ele também não autoriza. Por que ele autorizar? Quem tem que autorizar alguma coisa aqui é quem realmente não tem ouvido de crime. É a mãe, não é o pai, é a mãe. É a mãe que tem que autorizar. O pai não foi que estuprou a filha, isso não é crime. Não é para ele estar preso, que eu nem sei se ele está preso. Por que é o pai que tem que autorizar? Por que a gente tem que continuar nesse regime patriarcal? Por que independente de ser criminoso ou não, é o pai que tem que decidir tudo? É o homem que tem que decidir. Nesse momento quem está com a criança é a mãe. Então não tem nada de pai aqui. Essa juíza, ela não sei que planeta ela veio, né? Porque ela tem um jeito totalmente machista. E outra, abertamente assim, ela toma as rédeas da justiça, toma todo o poder, todo o discernimento que tem em relação à lei, à norma vigente, e resolve por si só fazer isso, tomar essa decisão incabível. Então, isso é um crime grave. Eu acredito que esse crime é tão grave quanto o do próprio pai. Ela é uma criminosa. Essa juíza, ela é uma criminosa, certo? Então, não deveria de forma nenhuma estar nesse caso. Claro que ela, sabendo da repercussão que deu, sabendo que vai ser investigada, ela resolveu sair do caso, né? Mas não adianta, sair do caso assim como a promotora também aqui, as duas, que não deve ser só a juíza, a promotora também. A merda já está feita, a realidade é essa. Então tem que assumir os seus riscos, tem que prestar atenção sobre o que faz. Então, hoje o que eu gostaria de trazer para a discussão é exatamente essa decisão absurda por uma representante da lei, que deveria estar ao lado da lei e da justiça, mas que não, que resolve por si só, se acha a lei ambulante e resolve tomar uma decisão que vai contra a própria lei, que vai contra a Instituição Federal, que vai contra o Código Penal. Então, se você aqui é novo nesse canal, então curta, compartilhe, divulgue também nas suas redes sociais e se inscreva, porque dessa forma o YouTube ver que sempre a gente coloca alguma coisa interessante aqui e a gente pode a cada vez mais trazer mais assuntos a ser debatidos. Ok? Então por hoje é só e até a próxima.